Pai amado, Pai de misericórdia, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tua presença. Obrigado por tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado pelas oportunidades. Sendo assim e sabendo disso, nós te imploramos, enche-nos do teu Santo Espírito para que nós possamos te representar. Então perdoe nossos pecados e nos dê a dignidade, batizando-nos a cada momento para ouvir e para falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu agradeço a Deus mais uma oportunidade, né? Obrigado de estar com vocês. E eu estava comentando com o André ali, é a terceira igreja que eu estou passando nesses últimos dias para pregar, que está se adaptando novamente à plataforma. Eu ainda estou me acostumando com a plataforma. É a terceira igreja e isso é bom, isso me dá uma saudade de, eu estou um pouco perdido ainda, mas que Deus abençoe e que Deus esteja à frente de tudo e de todos para a sua honra e sua glória. Amém? Que bom vê-los novamente. Eu vejo alguns amigos que eu também não havia há muito tempo. Satisfação e Deus os abençoe, né? Deus abençoe vocês. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus? Vamos lá? O livro é 1 Samuel. É uma história bastante conhecida. Nada tão gratificante do que falar do que a gente aprendeu na infância, na juventude, enfim, né? 1 Samuel, capítulo 9. O primeiro verso dessa manhã é o verso 17, isolado. Vamos ler o verso 17 e depois nós vamos ler contextos. 1 Samuel 9, verso 17. Está ali? Quem pode representar aí? Alguém? Leia aí em voz alta. E se dominará sobre o meu povo. Quem era Samuel? Me ajuda. Quem era Samuel, igreja? Hã? Profeta? Ouvi ele bem fraquinho aí. Samuel era quem? Agora imagina aqui. Imagina comigo. Uma pessoa antes mesmo de nascer já servia a Deus. Consegue entender isso? Aí vem um contexto. Uma mãe sofrendo, não tinha um filho. Ana, né? Mulher de Eucana. E ela, para aquela época, era discriminada por não ter filho. E a sociedade a criticava, uns diziam que ela era maldita, enfim, o povo sempre assim. Muito obrigado. E Deus a prometeu e a deu-lhe um filho, e ela também fez uma promessa a Deus que cuidaria dele e que esse menino serviria ao Senhor, foi assim? E olha que Samuel nasceu e serviu ao Senhor durante toda a sua vida. Que fidelidade! Que disciplina, rapaz! Que dedicação! E eu fico me perguntando às vezes, quando eu sou espancado, esmurrado pela vida, pela sociedade, pelo trabalho, pelos críticos e também muitas vezes por meus irmãos. E eu fico me perguntando, será que Samuel passou por isso algumas vezes? Será que ele algumas vezes foi colocado em prova, dúvida, sabe? Às vezes minha mulher, eu e minha esposa, às vezes a gente se prende, ela ficou foi quando chegou do Acampo Oeste, eu fiz um comentário indesejado, o homem tem isso. E a mulher bem cabeça, ela agiu com uma naturalidade espontânea, assim. Para mim estava tudo bem. Fui trabalhar, quando voltei eu recebi um sermão. E o bom é que meus filhos, eles nunca viram eu mais minha esposa discutir, mas ela me deu um sermão com classe, com a decência, com negócio, ela só me ensina, sabe. E eu disse: "Uai, mas eu achei que estava tudo bem", por causa de uma foto que eu fiz um comentário de uma foto dela.
Essa ficou melhor que essa, porque essa, enfim, para que esse comentário? Devia ter ficado calado. Mas às vezes em casa, na família, nós somos apedrejados, criticados, rejeitados, jogados para o canto. No trabalho, na igreja, na sociedade. E Samuel? O que aconteceu durante toda a vida de Samuel? Diz os escritos, patriarca e profeta, por exemplo, está aqui com o André, ele vai ler um texto já já, segura um pouquinho. Diz que Samuel viveu uma vida exemplar. Quando Samuel assumiu o ministério de liderar Israel e julgar também, ser profeta de Israel, diz que Israel vivia uma vida difícil, de desobediência, afastado de Deus, criticava, murmurava. Quando Samuel assumiu aquele ministério, olha, queridos, diz que o povo se organizou sobre o comando de Samuel. O povo viveu uma vida correta sobre o comando de Samuel. Capítulo 8 de 1 Samuel. Capítulo 8 de 1 Samuel. Do verso 1 ao verso 5 apenas. Eu queria que uma outra pessoa lesse agora. Está aqui na frente? Ou na Bíblia mesmo? 1 Samuel 8, do 1 ao 5. Quem vai ler para mim? O que a nação de Israel disse ali para Samuel? Eles pediram o quê? Um rei. Aí imagina, vamos entrar na história, depois vocês leem o contexto em casa. Está ali Samuel, a vida inteira servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Imagina aí, jovens. Você que é jovem agora, você que está no ministério. Imagina aí, a vida inteira de Samuel servindo a Deus. Mas esse relato do capítulo 8 de 1 Samuel diz que os anciões, os líderes das tribos, das igrejas, das associações, dos pequenos grupos, líderes, olhando para Samuel, chega então na presença dele e diz: ei Samuel, nós nos reunimos e nós chegamos a uma conclusão. Tu está velho. Tu colocou os teus filhos para julgar e administrar Israel. E nós estamos vendo as práticas dos teus filhos, são corruptos, desobedientes, são avarentos. Olha, é pesado. Está vendendo Israel, está vendendo a igreja, está vendendo perdão. E nós chegamos a uma conclusão. Chega, as nações vizinhas todas têm um rei. E nós queremos um rei. Samuel, ouvindo aquilo, foi uma afronta diante de tudo que ele já passou. E eu imagino que ele passou muita coisa. Ele foi consultar a Deus, porque ele sabia que, na realidade, o povo não estava rejeitando apenas os seus filhos, mas também estava rejeitando a Deus. Deus então diz para Samuel: diz ao povo que eu vou lhe dar um rei. Agora diz a ele o seguinte, que assim que eles assumir, o rei assumir, os seus bens não serão mais seus. Não foi assim os relatos? Foi assim. Nós sabemos da história. Já contei várias vezes essas histórias de Samuel. Eu gosto, eu vivi isso na infância. Quando Samuel chega para o povo e diz: olha, a casa não será mais de vocês. Os bens não serão mais de vocês. Vocês vão ter que pagar o quê? Quem paga IPTU aqui? Paga. O carro não é mais de vocês. O gado não é mais de vocês. E o dia que vocês deixarem de pagar, vocês têm duas opções. Ou vocês são ladrão, ou será confiscado os vossos bens. É assim ou não? É assim ou não, igreja? E o povo disse o que para Samuel? Nós queremos assim mesmo. Nós queremos um rei. Deus então chega para Samuel e diz: viaja para uma terra onde eu te mostrarei. E lá tu vai encontrar um rei. Samuel viajou.
Samuel era jovem, não era, irmão, nessa época? Era jovem? Samuel tinha que idade? Ele era o que, igreja? Ele era já um velho, ele estava cansado. Eu tenho um irmão na minha igreja que é ativo, eu vou em todo culto do Ministério da Mulher, eu tô lá. Todo culto, às terça-feiras do Ministério da Mulher, eu tô lá. Tem 3 homens, eu, o irmão Zé e o irmão Vicente. O irmão Vicente já está bem cansado e firme. E nós somos os guarda-costas. Nós 3, nós não matamos um culto do Ministério da Mulher. Nós pegamos pessoas, levamos, providenciamos a comida, quando falta uma cadeira, a gente está ali firme, soldados, fiéis. Agora olha que interessante. O irmão Vicente, ele já tem uma idade bem avançada, mas ele está ali. Samuel, eu imagino que estava mais ou menos igual ao irmão Vicente, cansado, porque ele deu o cargo para os seus filhos. Ele passou a patente. E agora Deus chega na idade de Samuel, Samuel dizendo, vou descansar, ficar aqui administrando, sentado, assumir um cargo de diaconato ali. Deus agora levanta ele mais uma vez e diz, levanta, vai numa terra distante onde eu te mostrarei, lá eu vou te mostrar e te apresentar o rei. Ele vai vir ao teu encontro. Lê para mim. Patriarcas e Profetas faz comentários com o capítulo 9 de 1 Samuel. Eu quero ler esse comentário de Patriarcas. Presta atenção, Patriarca e Profeta. Depois vocês acompanham todo o contexto. O rei é revelado a Samuel. Samuel foi recebido pelo próprio profeta no portão da cidade. Saul. Saul foi recebido pelo próprio profeta no portão da cidade. Deus revelou a Samuel naquela hora. O homem escolhido como rei de Israel apareceria na frente dele. Assim que encontraram, o Senhor disse a Samuel: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Depois de dar a Saul a certeza de que os animais perdidos tinham sido encontrados, Samuel insistiu com ele para que ficasse e assistisse à festa. E ao mesmo tempo deu a entender o grande futuro que estava diante dele, a quem pertencera tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai. Amém? Amém, igreja? Agora eu vou fazer você entender esse contexto. Deus disse para Samuel, viaja. Ele viajou? Sim. Samuel sabia quem ia ser o rei? Não. Deus disse para Samuel, Samuel, em tal lugar, assim, distante, tem um homem da tribo de Benjamim. O nome dele é Quis. Ele tem um filho bonito, grande. Você vai encontrar esse menino, esse jovem, e vai ungir rei. Samuel sabia quem era Quis? Não. Já tinha ido naquela cidade? Também não. E Samuel foi, partiu. Ao mesmo tempo que Samuel partiu, Quis era rico. Tinha muitos camelos, ovelhas, cavalo, gado. Conhecido, um agricultor, um pecuarista, riquíssimo. E ele era muito organizado, tinha muitos funcionários. Imagina que nesse mesmo momento que Samuel sai ao encontro do rei para ungir, para cuidar de Israel, Quis, por algum motivo, perde suas jumentas, que para aquela época era muito dinheiro. Elas se desviaram. Como? Não sei. Quis chega para o seu filho Saul e diz assim, filho, arrume o servo. E vai ao encontro dessas jumentas. Tente achar, tente trazer de volta. E ele saiu ao encontro. Pegou um embornal, jumento, não sei, com o seu servo e saiu ao encontro. E passou por uma cidade e gritava, eu imagino, ia nos vilarejos. Alguém viu as jumentas? Tinha uma forma de marcar, era um ferro, não sei. Tinha um sinal, não sei, mas ninguém viu. E os dias passou. E passou pela segunda cidade e nada, e ninguém encontrou. Já cansado, eu imagino,
Ele passa por uma terceira cidade, na terceira cidade, o seu servo procurando por um lugar, ele por outro, e o seu servo chega então rápido e diz assim: meu senhor, eu ouvi dizer que aqui tem um vidente. Está escrito aí, capítulo 9. Tem um vidente aqui. Naquela época, o vidente era um homem que acertava as coisas. Saul disse: mas como nós vamos no vidente para pedir, nós vamos dar o que em troca? Nós gastamos tudo, o nosso alimento, só resta um pão. Não temos uma oferta para dar para ele. Eu acho melhor voltar para casa e dizer a meu pai que não encontramos as jumentas. O servo então diz: eu tenho uma moeda. Mas não era de costume o servo andar com uma moeda. Mas ele tinha uma moeda. E foram encontrar com o vidente. O patriarca e profeta diz que quando, pelas informações dadas, ele se dirige a um lugar, batendo palmo ou gritando, eu não sei, alguém aparece e diz que Saul se posiciona e diz assim: porventura, é aqui que mora um vidente? Olha aqui, queridos, foquem em mim agora. É aqui que mora um vidente? Diz a palavra que quando Samuel viu Saul, ele se posicionou porque o Santo Espírito de Deus tomou conta dele. Lhe deu clareza, discernimento, e quando ele o viu, ele disse: Rei de Israel, tu és o escolhido. Saul não entendeu nada. Abre aspas. De que forma Deus tem chamado o seu povo? Já parou para pensar? De que forma Deus tem falado com você? Se você for analisar do início do contexto, olha isso aqui. Samuel tinha 2 filhos. Os filhos de Samuel viu Samuel orar de joelho. Os filhos de Samuel viu Samuel profetizar e acontecer. Os filhos de Samuel viu milagres. Os filhos de Samuel viu o exemplo de Samuel como um pai. Viu o exemplo de Samuel como sacerdote. Viu a disciplina de Samuel. Os filhos de Samuel viu tudo isso. Mas a pergunta é: Samuel foi um grande sacerdote, sim ou não? Mas não conseguiu ser um sacerdote da sua casa. Entende, igreja? Por que muitas vezes nossos filhos não nos ouvem? Por que nossos filhos muitas vezes fogem pelos nossos dedos? Assim como Samuel e Eli, por que os filhos de Eli não obedeceram a Deus? Quando Deus disse para Samuel: Samuel, cuida de Israel, Samuel cometeu um erro. Samuel cuidou de Israel, mas esqueceu de cuidar dos seus filhos. Quantos sacerdotes tem nessa casa hoje? Já parou para pensar? De que forma Deus te chamou? Olha que quando Deus disse para Samuel encontrar com Saul, não tinha WhatsApp, Instagram, não tinha redes sociais. Não tinha um carteiro designado pelo correio, não tinha. Mas Deus tinha uma providência, igreja. E você que está sentado aí hoje precisa crer nisso, na providência de Deus, que nada é por acaso, que desde quando você acredita, desde quando você crê em Deus, nada é por acaso. Você não veio para a igreja por acaso, você não está aqui hoje por acaso. Os problemas que aconteceram, que te trouxe aqui, não foi por acaso. Um convite especial não foi por acaso. Olha, querido, não se preocupe com o que a sociedade, os irmãos, os que trabalham contigo, o teu patrão, o teu sócio, não se preocupe com as pedras. Se preocupe única e exclusivamente com a forma pela qual Deus te chama. Deus mandou um velho ir encontrar com o menino em um lugar onde nenhum dos dois sabia para onde ia, mas a providência estava ali. E o selamento da providência foi: eu vou te ungir. E ungiu e disse: volta para casa. Se tu for realmente aceito pelo Senhor,
3 coisas irá acontecer contigo, Saul. Saul não era profeta. Ele disse, tu vai profetizar. E ele disse mais, no meio do caminho tu vai encontrar alguns homens com pão e umas ovelhas. E esses homens vão te dar pão para comer. E tu coma. Tu vai parar perto do sepulcro de Raquel. E lá um homem vai encontrar contigo. Olha o que o profeta disse. Um homem vai encontrar contigo e vai te dizer uma coisa. As jumentas do teu pai foram encontradas. Talvez essa mensagem seja muito simples para você. Mas por ser tão simples, ela é tão forte. Olha, querido. Deus chama de formas diferentes. Deus vê de forma diferente, desde que seja para o crescimento do templo e preparação para a conclusão da obra nessa terra. Deus precisava de um homem íntegro, puro. Olha que Saul não era filho de um sacerdote, era filho de um agricultor. Olha que Saul não viu seu pai muitas vezes profetizar e acontecer. Seu filho Saul não viu seu pai cuidar das igrejas. Saul não viu seu pai falar com Deus muitas vezes e vir fraco depois de uma grande profecia. Saul não viu, mas Deus o chamou, porque nem sempre os filhos dos sacerdotes são melhores do que os filhos dos agricultores. Isso significa, igreja, que se você disser, Senhor, estou pronto, Ele vai mexer com você. Ele vai tocar em você. Ele vai te levantar. Ele vai fazer com que você opere milagres, proezas ou profecias para os últimos dias. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. Não, estou passando por uma situação difícil. Eu lhe pergunto, quem não está? Diz para mim. Você está melhor do que eu? Você acha mesmo? Estou melhor do que você? Tem certeza disso? Pois eu vos afirmo em nome do Senhor. E quem vive nessa terra e quer buscar Jesus, vai viver em tempestade. Mas a minha vontade é servir a Deus. E a minha certeza é que Ele vai lutar comigo. Ele vai lutar contigo. Ele vai te levantar. E Saul fez a vontade de Deus e venceu, e vitórias e mais vitórias. Você conhece a história, até que um dia, por procedência e por destino e também por natureza humana, Saul decide cair. Foi assim ou não? Errou uma vez, 2, 3. Deus sempre tentando falar com Saul. Saul viu que Deus não mais estava falando com ele. Chegou um ponto, sabe o que Saul fez? Sabe o que Saul fez? Saul se revoltou com o profeta. Mas na verdade a palavra diz, e o patriarca e profeta diz assim, Saul não se revoltou com o profeta, Saul se revoltou com quem? Com Deus, igreja. Porque o profeta chegou para Saul e disse, para que você fez esse altar? Não era tua responsabilidade fazer o altar. Eu disse que viria logo pela manhã para invocar a presença de Deus e eu cheguei aqui e você já buscou. E outras coisas, outra vez, Deus disse para Saul, vai lá e mate todo o inimigo, porque na saída do Egito eles escravizaram o meu povo, estupraram as mulheres, as meninas, mataram as crianças, passaram-se 400 anos e eles não se arrependeram, e eu estou guardando isso, dando oportunidade, mas eu não vejo conversão desse povo. Então agora, Saul, vai lá, mate o povo, todos os animais, de meninos a criança, a bebê, homens e mulheres. Saul foi, chegou lá, matou quem ele quis e poupou outros. E também os animais, dizendo que era para alimentar Israel. Mas o que Deus pediu? O que Deus queria? Porque temos o costume de muitas vezes querer ajudar a Deus com nossos princípios, costumes e muitas vezes até interpretações erradas, chamando de profecia. Por quê? O profeta chega para ele mais uma vez. Rapaz, abra o olho, cara. Olha onde você está entrando. Presta atenção.
ele segura na roupa do profeta, joga o profeta para lá. Quem é você para falar com o rei? E rasga as roupas do profeta. O profeta amava Saul, diz a Bíblia, e o espírito de profecia diz que Samuel amava profundamente Saul, mas naquele dia ele chorou e ele olhou assim e disse: Saul, tu arrancaste as minhas vestes, Deus vai arrancar o reino de você. Deus não fala mais com você, Saul. Tu está agindo por conta própria. Tu vai ser rei até o dia que Deus decidir. Deus não vai tocar em você, mas ele não fala mais com você. Saul, em vez de vir a Deus, ele foi consultar a quem? Feiticeiros, macumbeiros, todo tipo de imundícia, menos aquele que o amava mais, que o escolheu, que o quis colocar no caminho, que o quis disciplinar, aquele a quem Deus estava pronto para defender, como defendeu todos os anos, ele não o buscou. Ele foi buscar a quem? Os feiticeiros. Deus chama o velhinho mais uma vez e diz: agora parte para a cidade de Jessé, lá longe, distante, com um cajado, arrastando, já era velho, idoso, cansado. E vai escolher outra pessoa, um gigante, um homem bonito igual Saul, forte. Era isso? Quem era? O menino. Não sabia nada de espada, de disciplina de guerra. Um menino. E chama aquele menino e diz assim: vou te transformar em um grande homem. E unge aquele menino. Vocês conhecem a história. Os anos se passam. Saul, Davi foi ser escudeiro de Saul. A glória de Saul era de quem? De Deus. A glória de Davi, melhor dizendo, era de quem? De Deus. Deus falava agora com Davi. Davi cresceu e desenvolveu. E Saul estava focado. E Saul sabia. Saul viu. Saul conhecia as doutrinas. Saul conhecia a igreja. Saul conhecia os 10 mandamentos. Saul sabia quando era Deus e quando era o diabo. Ei, adventista, olha para mim. Que dia é hoje? Você sabe por que hoje é sábado? O que se faz no sábado? Todo adventista sabe. Sabe ou não? Não tenta debrear a Deus, não tenta dar conselho para Deus, imitar. Você sabe, você que está longe sabe também, você que está mais ou menos frio sabe também, você que está voltando sabe, você que está firme sabe. Saul sabia. E Saul reconhecia um homem de Deus. E Saul olhou para Davi e ele viu: esse homem é de quem? É de Deus. A inveja brotou, mas a humildade não, a espiritualidade não. A ira brotou. O rancor, o ódio, a sede de vingança. E Davi prosperava. Até que um dia ele quis matar Davi, não foi isso? Eu finalizo dizendo assim: a caverna. Davi estava cansado de fugir. Cansado. Ele dentro de uma caverna, Saul estava descansando com os soldados, não era assim? Passando a noite. Davi entra, chama seu escudeiro. Olha o risco. Olha o risco. E ele pega então uma espada, um punhal ali, uma faca. E ele vai de encontro ali com Saul. Eu imagino que ele passou no meio de soldados, de homens valentes, acostumados a arrancar a cabeça, a estraçalhar pessoas. E ele passa ali, irmão. Eu não sei se eu passaria, mas Davi passou. Davi passou. E quando ele olhou e reconheceu: esse aqui é Saul, ele foi lá e freou. Esse mesmo livro, Patriarca e Profeta, diz que Deus o repreendeu quando ele tocou apenas nas vestes de Saul. Isso me chama a atenção e isso me enche, sabe, de sabedoria para me repreender muitas vezes. Porque quando ele tocou nas vestes, o Espírito Santo fez com que ele lembrasse das doutrinas da igreja,
dos princípios, do sacerdócio, da escolha, e principalmente para aquele momento, fez com que Davi lembrasse de quê? Da unção de Saul. Porque a unção diz assim: só quem toca no ungido é Deus. E ele tocou nas vestes do ungido, e ele segurou aquele pano e orou, e o Espírito brigou com Davi, e Davi orava e repreendia e pedia perdão, e ele sobe então lá em cima, e lá em cima ele grita: Saul! E Saul acorda: Saul! E Saul: quem fala comigo? Eu, Davi, estou aqui. Tu queres guerra comigo, Saul? Mas eu não tenho nada contra você. Está vendo aqui? É um pedaço de pano das tuas vestes. Eu estive com tua vida em minhas mãos, mas não é minha responsabilidade, porque tu foi ungido. E Saul, naquele momento, o Espírito de Deus falou com Saul, e Saul lembrou que Davi também era o que, igreja? Ungido. E Saul caiu na verdade. Eu não posso tocar nesse homem ainda que ele esteja errado. Eu não posso tocar nesse homem ainda que ele cometa assassinatos, ainda que ele transgrida os mandamentos, ainda que ele seja profano. Davi disse: eu não posso tocar nele porque ele é um ungido, e a vida dele só quem pode dar cabo é Deus. Davi pagou um preço por tocar nas vestes de Saul, mas Davi se arrependeu. Davi foi humilhado porque tocou nas vestes do ungido, diz o patriarca, mas ele se arrependeu. Ele pagou um preço, foi humilhado, chorou, perdeu muito, mas voltou diante da presença de Deus como um grande homem, e foi glorificado e foi reconhecido como um homem que falava segundo o coração de Deus. Entende isso? Tem grandes sacerdotes aqui nessa casa, grandes homens e mulheres que receberam um chamado para fazer único e exclusivamente a vontade de Deus. Não a minha, não a sua, a vontade do Senhor. Não mude o que é santo, não dê nome ao que é santo, não queira apelidar o que é santo, não siga preceitos de homens, costumes de homens, vontades de homens, dons de homens. Siga único e exclusivamente a Deus. Me presta esse livro, irmão. Me presta aqui, você vai ler. Que livro é esse, igreja? Nisto cremos. É meu dever acreditar nisso aqui, porque essa é minha doutrina, essa é minha igreja, esse é meu costume. Eu não tenho que render, mudar nada. Eu tenho que aprender. Como que eu, como líder da igreja, não conheço isso aqui? Como que eu quero ir para algum lugar? Como eu vou representar a terra se eu não conheço a minha doutrina? Escuta essa mensagem. O remanescente e sua missão. A Igreja Universal se compõe de todos que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de que Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Coincide a obra de julgamento no céu e resulta em uma obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal neste testemunho mundial. Amém, igreja? Deus te chamou. 3 mensagens angélicas. Sai dela. Renove. Reforme. Conserta. Porque o fim está chegando. E somente o remanescente conseguirá ver a volta de Jesus. Que Deus te abençoe.
Que Deus te valorize e que você valorize a Deus e ouça o chamado do Senhor. Muitas coisas que estão acontecendo em nossas vidas, mal compreendida por nós, pode ser o chamado do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus.